Fala, galera! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de matemática hoje. A aula está bem interessante. Eu espero que a gente não tenha problema de internet, que essa semana ela não me ajudou muito, mas com você eu tenho certeza que não vai ter nenhum problema, tá bom? Então, como já é de tradição a nossa aula, a gente sempre utilizar o livro. Eu peço que vocês levantem da cama, saiam de dentro do fundo dessa rede, sente aí numa mesa e pegue seu livro, caderno, lápis e borracha para fazer as anotações. Lembrar que essa aula ela é gravada. Já já vai ficar aí ó, no teu celular para você assistir ela do jeito que você quiser, pausando, fazendo aí o print das anotações. Então, bora começar a aula hoje só com 14 alunos, o negócio não está ficando bom, então vai ser o jeito de eu voltar para Codó, para essas aulas presencial. Então, bora lá, vamos compartilhar aqui o nosso livro para você acompanhar melhor a nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Bem, olha só. Gente, na nossa última aula, a gente começou a falar dos prismas, tá? Tá aqui a aula todinha, deixa eu ampliar aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha só. Na nossa última aula, a gente começou o estudo dos prismas. Nós definimos o que era um prisma, tá bom? Ó, tá bem aqui, ó. A principal característica do prisma é que ele vai ter bases opostas que são poligonais. É essa base que vai classificar o prisma, tá bom? Então, a gente vê a definição de projeção, a gente vai ter uma projeção de um polígono contida em um plano sobre outro, tá bom? Vimos o que eram prismas retos e prismas oblíquos. Prisma reto é aquele em que forma um ângulo reto com o plano que contém a base desse prisma, e o oblíquo é aquele que pode dizer que é torto, tá bom? Aí chamamos a atenção de que a face lateral de um prisma é sempre um retângulo, é sempre um quadrilátero, ou é um retângulo ou é um quadrado, independente da sua base. Olha só aqui, ó, olha só aqui os casos, tá bom? Hoje a nossa aula, a gente viu os elementos de um prisma, que são os vértices, tá bom? Fiz esse prisma aqui maravilhoso, os vértices, as bases, as arestas, as faces laterais. Lembrando que as bases é que vão classificar o prisma, e as faces laterais de um prisma são sempre quadriláteros, tá bom? Aí vimos as áreas e volumes de um prisma. É muito intuitivo isso, porque falar de áreas e volumes de um prisma vai depender muito da base, quem é a área lateral, a área total e o volume. Hoje, gente, a gente vai, nós iremos, aí a gente colocou essas questões para vocês responderem. Eu espero que vocês tenham resolvido. Então, gente, hoje eu quero chamar a atenção de vocês para dois prismas que são importantíssimos. É exatamente o cubo e o paralelepípedo. Cadê? Sumiu, foi? Ou passei demais? Acho que eu passei demais. Cadê? Tava bem na página, tá? Volume de um prisma? Não. Volume de um prisma. Para. Cadê o cubo e o paralelepípedo? Tá aqui, tá? Volume do paralelepípedo, tá? Retângulo. Bem, gente, quero chamar a atenção de vocês exatamente para o paralelepípedo e o cubo. Bora começar aqui, ó. Ó, vamos começar. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Gente, o que vem a ser um paralelepípedo? Também chamado de hexaedro, tá bom? Ou também chamado de paralelepípedo reto-retângulo. É exatamente o prisma que possui 6 faces opostas congruentes, tá certo? Um exemplo mais típico que a gente tem do paralelepípedo é, por exemplo, uma caixa de sapato, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó, uma coisa interessante que eu enxerguei hoje, eu não sabia.
Eu passei um bocado de dia fazendo um desenho velho feio, tendo esse artifício aqui. Ele não faz a figura espacial, mas só aqui ajuda. Então, gente, para você que vai fazer esse desenho aí no seu caderno, é importante, tá? Tem muita gente que não gosta de geometria espacial porque tem que desenhar, mas não tem problema nenhum, não, tá? Então, ó, o paralelepípedo, olha só, vou desenhar. Primeiro, no seu caderninho, quem estiver apoiando, faz um retângulo, ó, faz retas paralelas, tchan, tchan. Aí você puxa uma paralela aqui, ó, tom, tá? Juntou aqui, ó, faz outra reta aqui, e uma reta aqui, tá bom? Tá melhorando o desenho, professor. Então, aqui a gente torna ela espacial, como? Ó, fazendo tracejado. Tan, 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 tan. E aí junto aqui, ó. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Beleza? Então, gente, aí é o formato de um paralelepípedo, tá bom? Então, um paralelepípedo, ele vai possuir o comprimento, a largura, a altura ou profundidade, tá certo? Eu vou chamar de A, B e quem? E C. Tudo bem? Gente, tem um elemento do paralelepípedo que é importante que a gente saiba. É exatamente a diagonal do paralelepípedo. Ele vai ser esse segmento, ó, que vai sair daqui, ó. Eita. Mano, ele vai ser esse segmento de reta que vai sair de um vértice para outro, sendo que esses vértices eles não são coplanares, não vão estar contidos no mesmo plano, tá? Tá dando para entender aí, não tá, gente? Beleza? Então, a primeira coisa que nós vamos aprender do paralelepípedo, a primeira coisa que nós iremos aprender do paralelepípedo vai ser exatamente o quê? Primeiro, tá? Área total. Área total. AT. Meus amor, quem seria a área total? Quem seria a área total do paralelepípedo? Gente, a área total seria exatamente. Se eu fosse calcular, gente, cada face que vocês estão vendo aqui, ó, são todos eles faces retangulares. Por que, teacher? Porque ele tem, ó, comprimento e largura, comprimento e altura, medidas distintas, ó. Então, eu vou começar pelo chão. Se eu fosse calcular o piso, se eu fosse calcular a área do piso aqui dessa figura, como é que seria? Como esse aqui é um retângulo, seria quem? A vezes quem? Vezes B. Seria A vezes B. Sim ou não, gente? Sim. Mas olha só, A vezes B. Só que tem um porém. É como se fosse o chão e o teto da mesma área. Então, eu vou ter que multiplicar por quanto? Por 2. Então, 2AB. Sim ou não, gente? Deu para entender por que eu coloquei 2AB? Sim. Professor, eu não sei onde que eu botei. Ah, não, não acredito que eu tô vendo isso aqui, não, cara. Eu aposto que eu tô lendo um negócio desse. Ele ainda coloca no chat. Meu Deus. Então, 2AB, tá bom? 2AB. O que é que representa AB? Representa a área como se fosse o chão da sala. E por que que eu multipliquei por 2? Porque tem o chão e tem o teto, imagina só. Mas, gente, se eu fosse calcular essa área lateral aqui, ó, essa bem daqui que eu estou destacando, seria quem? B vezes quem? Vezes C. Mas tem essa área aqui e essa aqui do lado, ó. Então seria 2BC. Sim ou não, gente? Sim ou não? Beleza. Tá faltando quem? Essa área aqui da frente, ó. Essa área aqui da frente e aquela lá de trás, ó. Então seria quem? 2AC, tá bom? Então, gente, por que que eu estou multiplicando por 2? Porque já foi dito que as faces opostas são congruentes, elas são retangulares. Logo, a área total do paralelepípedo, boto 2 em evidência, vai ficar sendo quem? AB mais BC mais quem? Mais AC.
Essa é a fórmula que calcula a área total do paralelepípedo. Não esqueçam que um paralelepípedo é um prisma, tá certo? Então, a posição onde você colocar ele, você vai ter as faces opostas que vão ser poligonais e a face lateral continua sendo um quadrilátero. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Dá para a gente continuar? Beleza? Área total, então, é duas vezes a soma do produto das medidas das arestas tomado 2 a 2, ó. A com B, A com C e B com C, tá bom? Então, a gente soma tudo isso daí, tá beleza? Bora lá. 18 pessoas, chegou mais 4, tá? Tá maravilha, a turma tem 40. Olha só. Então, vamos lá. Quem é agora o volume, tá? Quem é o volume do paralelepípedo, volume que eu vou chamar de V. Não esqueçam, tá, gente? O volume, tá certo? Ele continua sendo um prisma. Então, é quem? A área da base vezes quem? Vezes a altura. Isso é um H. H feio, tá bom? A área da base vezes quem? Vezes a altura. Gente, o volume, então, do paralelepípedo, quem seria a área da base? A vezes B. E quem é a altura dele, a profundidade? C. Então, a área da base, A vezes B. E a altura vai ser exatamente igual a quanto? Olha só, tá ficando ridículo. A área da base, A vezes B. E a altura aqui é exatamente quanto? C. Então, pronto, gente, eu cheguei na expressão que caracteriza o quê? O volume do paralelepípedo, tá certo? O volume do paralelepípedo nada mais é do que o produto das arestas A vezes B vezes C, tá bom? E por último, essa daqui são mais simples, tá, gente? Eu cubo porque é consequência de quem? Do paralelepípedo. One, two, three, representa a diagonal. Diagonal, tá? Gente, na diagonal que eu vou chamar de D, tá? Eu vou ter que melhorar esse desenho aqui, tá bom? Então, essa diagonal, eu vou chamar ela de Dzão, tá bom? Essa diagonal eu vou chamar de Dzão, tá? E eu irei precisar dessa diagonal bem aqui, ó. Eita, mas tá feio, tá? Eita, agora na hora que eu for apagar, olha, eu tô apagando é tudo. Oh, meu Deus do céu. Ctrl Z, tem esse comando, ó, ainda bem, ó. Olha só, agora eu vou apagar. Borracha pequena. Pronto, ó. Gente, eu vou precisar dessa diagonal bem aqui, ó. Deixa eu riscar mesmo, que é o melhor que eu faço. Tá? Então, isso aqui forma um ângulo de 90 graus, tá certo? E, gente, eu quero, ó, e essa diagonal aqui eu vou chamar de Dzinho, tá bom? Dzinho. Presta atenção no que eu vou fazer. Meu objetivo é calcular o tamanho dessa diagonal verde aqui, tá? Que é a diagonal do paralelepípedo. Mas antes disso, ó, eu quero que vocês observem aqui, ó, essa parte aqui de baixo, tá bom? Olha só, eu vou ter aqui, ó, um retângulo que é assim, ó, pan, pan e pan, tá? Olha só. Aqui, ó, gente, ó, esse pedaço aqui representa A, tá? Esse pedaço aqui é o mesmo tamanho desse, que é quem? B. B. E essa diagonal aqui representa essa aqui, ó, que é exatamente quem? Dzinho. Sim ou não, gente? Tá dando para entender o que é que eu tô fazendo? Tá? Diz aí, viu? Então, observa que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, tá certo? E eu posso aplicar nele aqui o teorema de quem? De Pitágoras, que fica o quê, ó? Pelo teorema de Pitágoras. Ó, pelo teorema de Pitágoras, isso aqui vai ficar o quê?
Dzinho ao quadrado é igual a quem? A ao quadrado mais quem? Mais B ao quadrado. O que foi que eu fiz aqui? Apliquei o teorema de Pitágoras, tá certo? Olha só, isso é essa diagonal embaixo. Agora, eu irei precisar dele grande, ó, tá bom? Ó, que seria exatamente aqui, ó. Deixa eu ver se dá para fazer aqui, ó, tá? Então, ó, ele grande aqui, ó, eu queria puxar, mas não vai ter jeito, tá? Então, ó, fazendo a comparação aqui, ó, vocês olhando, eu vou fazer esse aqui agora, ó, esse e esse. Vou pegar um maior aqui, ó. Então, ó, pã, pã e pã, tá? Bora destacar. Gente, esse pedacinho aqui, ó, esse aqui é o mesmo C, ó. Então, esse pé aqui, ó, desse triângulo é exatamente quem? C. Essa diagonal aqui, ó, embaixo, representa quem? Dzinho, ó, representa esse, ó. Dzinho. E esse aqui, ó, que tá muito torto, representa quem? Representa o Dzão, tá bom? Representa o Dzão. Então, gente, aplicando o Pitágoras, nós vamos ter o quê? Dzão ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Dzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado, que é isso aqui, teorema de Pitágoras. Duas vezes eu apliquei. Logo, Dzinho ao quadrado vai ser... Gente, quem é Dzinho ao quadrado? Dzinho ao quadrado vai ser quem? A ao quadrado mais quem? Mais B ao quadrado. Olha só, acabei de tirar A ao quadrado mais B ao quadrado. E isso eu concluo somando aqui mais quem? Mais C ao quadrado. Logo, esse valor do D aqui, que está dentro da raiz, ele vem para cá como? No expoente 2, ele vem dentro da raiz. Vai ficar o quê? A ao quadrado mais B ao quadrado mais quem? Mais C ao quadrado. Então, gente, nós acabamos de chegar na fórmula que calcula a medida da diagonal de um paralelepípedo. Tudo bem? Observa que todas as expressões elas vão estar em função da medida dos lados. A, B e quem? A, B e C, tudo bem? Então, a mesma forma que eu fiz com paralelepípedo, eu vou fazer com o cubo, tá bom? Já já a gente vai responder algumas questões, tá bom? Então, pergunto a vocês, eu posso apagar, gente? Hein? Aí ele coloca aqui cubo, paralelepípedo, princípio de Cavalieri, tá bom? No livro de vocês não traz, não, gente, isso aqui. Que estranho, mas é muito fácil isso aqui. Tá chegando a hora da gente começar a fazer uma provinha. Uma questão do Enem aqui, ó, de cubo. Chocante. Vou fazer ela para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui. Vocês estão copiando, então? Liga o microfone, me fala aí, tá? Tainara, tá dando para entender, gente? Liga o microfone e fala. Se tiver alguma dúvida, tudo bem? Posso? Posso, gente? Pode. Posso apagar tudo isso? Não, vou fazer aqui embaixo, tá bom? Da mesma forma que eu fiz com o paralelepípedo, eu agora vou fazer quem? Com o cubo, tá bom? Então, ó, nós iremos falar aqui, ó, sobre o cubo, tá? O cubo. Bem, gente, o cubo, todos vocês conhecem, o principal representante do cubo é um dado, tá? O dado tem um comportamento, tem exatamente as características de um cubo, onde o que é que ele difere do paralelepípedo? No paralelepípedo, olha só aqui, ó, enquanto ele tem um comprimento, uma largura e uma altura com medidas distintas, o cubo tem o comprimento, a largura e a altura com a mesma medida, tá bom? Então, deixa eu tentar riscar aqui um cubo de uma maneira muito bem parecida com o que vocês enxergam, tá bom? Então, ó, tá aqui um quadrado,
Tá aqui um quadrado. Então, agora eu vou ampliar aqui, ó, tá? Então, ó, faz uma paralela aqui, outra aqui, chama aqui, ó, chama, triscou. Aí, ó, desce, ou ficou tortinho. Aí, ó, a gente desce reto. Ah, vai ficar. E aí junto, tá bom? Então tem aparentemente formato de um cubo. E aí, ó, é só fazer os tracinhos para ela ficar uma figura tridimensional, tá? Tá bom? Então tá aí a figura de um cubo, tá certo? Qual é a principal característica dele? O comprimento, a largura e a altura são todos o quê? Iguais, tá certo? São todos iguais. E aí, ó, a gente vai ter também a medida da diagonal, tá? A diagonal dele vai sair lá daquele cantinho, ó, e vai cortar toda a figura, ó, e vai parar aqui. Olha que lindeza, tá bom? Então, isso representa o cubo, tá bom? Então, gente, bora lá. Pode ligar aí o microfone, que agora eu vou fazer pergunta. Eu tô achando você muito calado. Área área total. Bora lá, vou começar a perguntar. Perguntas simples. AT, tá? Hum, Francisco Carlos, liga aí teu microfone. Perguntas simples, tá? Francisco Carlos, quantas faces tem um cubo? Hein, Francisco? 6. 6 faces, muito bem. Tanto o cubo quanto o paralelepípedo tem 6 faces. E qual é a característica dessas faces? Todas as faces são o quê? Planas, né? Quadradas. Muito bem. Ah, sim. Então, oi? Não, nada não. Então, teu microfone está baixo, Francisco. Então, Que tá quebrado aqui. quem seria a área total de um cubo? Eu posso dizer que é 6a elevado a 2. Vocês entendem, né? Ô, professor, é simples, né? Por que que é 6a elevado a 2? Porque como é que eu calculo a área de um quadrado? A vezes A. E A vezes A é o quê? A elevado a 2. Então, a área de um quadrado é a elevado a 2. Como são 6 faces, então 6a elevado a 2. Algum problema? Assim, gente, na geometria espacial, nós temos em média aí umas mais de 30 fórmulas. Então, eu quero colocar para vocês de modo com que vocês entendam como é que é a construção de cada uma delas. Era muito fácil para mim eu chegar aqui e colocar. Tá aí, a fórmula é essa, mas eu quero que vocês entendam como é que se chega nela. Não é difícil, tá? O importante é que você lembre de geometria plana das áreas das figuras que a gente já falou e aplique aqui, tudo bem? 2, 2, 2. Volume. Quem é o volume de um cubo, tá? Chamado de V. O volume vai ser quem? A gente viu que é a área da base vezes quem? Vezes a altura. Quem é a área da base? Se é um quadrado, A vezes A. A vezes A. E quanto que é a altura? Também é o quê? A. Logo, o volume vai ser A vezes A vezes A elevado a quanto? A elevado a 3. Então, gente, essa é a expressão que calcula o volume de um cubo, tá bom? Basta você ter o valor da aresta e elevar a 3, tá bom? Se um cubo tem aresta 2 centímetros, então quanto é o volume dele? 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é 8, tá? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 unidades de medida de volume, tá ok? E por fim, tá bom? A gente vai ter a medida de quem? Da diagonal. Não vou fazer mais aquelas
todas aquelas contas. A medida da diagonal, que a gente vai chamar de D. Tudo bem? Baseado na fórmula da diagonal, que aqui, ó, é o Dzão, tá bom? Aqui é Dzão, tá bom? A fórmula da diagonal vai ser o quê? Se a gente viu que a fórmula da diagonal de um paralelepípedo é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, tá certo? Então, o que é que a gente tem no cubo? Lembre-se que o cubo, ele difere, tá certo? Difere o quê? O comprimento, a largura e a altura são todos o quê? Iguais. Então, o A, o B e o C são iguais. Então, ó, eu vou chamar de raiz de quem? A ao quadrado. O B continua sendo A ao quadrado e o C, A ao quê? Ao quadrado, tá certo? E aí, ó, a diagonal vai ser raiz de A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado é 3 o quê? A ao quadrado. Observa que isso aí está multiplicando. Então, a medida da diagonal do cubo vai ser exatamente o quê? O expoente do radicando cancela, vai ficar sendo A raiz de quanto? A raiz de 3. Então, essa fórmula aqui, ó, é a fórmula que calcula a medida da diagonal de quem? Do cubo. Tudo bem? Então, gente, para nossa aula, a gente vai precisar somente das fórmulas do paralelepípedo e do cubo, tá ok? Então, aí, vamos resolver aqui algumas questões do livro de vocês, tá bom? Referente ao paralelepípedo e ao cubo. Assim, gente, eu quero chamar a atenção de vocês exatamente para essas relações que vão existir aqui, tá bom? Já disse para vocês e quero repetir, tá bom? Olha só, que 1 cm³ é igual a 1 ml, tudo bem? 1 ml. Lembrar que 1 litro são 1000 ml e que 1 dm³ é exatamente igual a 1 litro, tá bom? Ó, 1 cm³ é a mesma cor de 1 ml. 1 dm³ é igual a 1 litro e que 1 m³, tá bom? É exatamente igual a 1000 litros, tá bom? Então, observa que essa ideia de cúbico, ó, centímetro cúbico, tem a ver com cubo. O que é 1 cm³? É um cubo de 1 cm de comprimento, 1 cm de largura e 1 cm de altura, bem pequenininho. Então, o líquido, o volume dele é de 1 ml, porque a gente está trabalhando com medida de volume e medida de capacidade, tudo bem? Já 1 dm³, que é 1 dm³? 1 decímetro são 10 centímetros. Você pegar um cubo de 10 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de altura, 10 centímetros é 1 decímetro, tá? Ali comporta exatamente 1 litro. Agora, se você pegar 1 m³, 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura, fica sendo exatamente 1000 litros, tá bom? Então, essas unidades de transformação, tá certo? Entre medida de volume e medida de capacidade, E, elas estão professor, muito... Oi, meu pai. essas noções de espaço são muito importantes, sabe? Até na prova do IFMA eu usei muito. Que bom. Salva muito da gente. Inclusive, gente, no curso de vocês, tá Economiza certo? muito tempo, sabe? E a agropecuária, vocês devem estar utilizando bastante, porque vários formatos que vocês irão utilizar são formatos que parecem com cubo, paralelepípedo. Vocês vão ter que fazer cálculo de volume, então vocês têm que fazer cálculo de densidade. Então, a gente relaciona muito esses volumes, essas figuras aí com a aplicação de vocês, tá certo? Então, é muito importante. E na prova do Enem, isso aí chove de questões, tá? Essas transformações aqui é certeza que vai cair, tá bom? E a gente trabalha lá com projeção, tá bom? A ideia de projeção e também volume das figuras, tá bom? Então, olha só aqui, gente, ó. Aqui tem o princípio de Cavalieri, volume de um prisma qualquer, ó, pode ver, a área da base vezes a altura. Então, ó, a gente está trabalhando tudo isso aqui, depois, se vocês tiverem tempo, que eu sei que vocês estão ocupadíssimos, vocês fazem essa leitura. O nosso trato aqui, se a gente fosse ler isso aqui tudinho, não teria como, tá bom? Mas olha só aqui, gente, ó.
Aí ele coloca aqui algumas questões resolvidas, tá bom? E aí, ó, eu queria trabalhar com vocês algumas questões aqui que caíram no Enem, tá? Olha só como essa daqui, ó, tá? Olha só aqui, ó, na página 65. Vocês estão com o livro aí? Então, depois a gente pode responder todas elas aí, tá bom? Olha só. Enem. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, tá? Segundo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio e a aresta do cubo maior mede 12 e a do cubo menor 8. E a do cubo menor, que é interno, mede 8 centímetros. O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi de. Então, gente, vocês estão enxergando direitinho aí, não estão? Olha só no livro de vocês. Então, tem um cubo dentro de um cubo. Então, essa região aqui, ó, é uma região vazada, tudo bem? Então, ó, deixa eu tentar aqui no próprio. Imagina só a prova do Enem aqui, ó. Essa aqui tem 12 o quê? 12 centímetros, tudo bem? 12 centímetros, 12 centímetros. Ah, tá horrível, não tá dando nem para ler, tá? Então, são 12 o quê? Centímetros. Deixa eu apagar, deixa eu colocar maior. Ah, vou botar maior, não tô nem aí, não. Essa aresta aqui é de quanto? Dá 12 zoom, professor, dá zoom. centímetros. Oi? Dá um zoom. 12 centímetros. Quem foi que disse que eu sei dar um zoom aqui nessa figura desse jeito? Já tentei rodar o Ctrl mais e não vai, não. Não é Ctrl mais um, não é? Aqui, ó, Vai. tudo tem 12 centímetros, tá? 12 o quê? Centímetros. Então, o volume do grande, ó, questão de número 51, ó. O volume do grande seria exatamente quanto? 12 elevado a quanto? 12 vezes 12 vezes 12, ou então 12 elevado a 3, tá? Vou botar em forma de potência, tá? Bora lá. O volume do grande seria quem? 12 elevado a quanto? A 3. Faça as contas aí no celular de vocês. 12 vezes 12, 144. 144 vezes 12, faça as contas aí. O volume do pequeno seria exatamente quanto? Ó? Ele disse que aqui representa 8 centímetros. Ó. Então seria o quê? 8 Professor, elevado a 3. Quanto é que deu? 12 elevado a 3? Hein? Rapaz, não é que eu vou ter que fazer essas contas, não. Quanto é 12 vezes 12? 144. 144 vezes 12. Bora, faz as contas. 1728. 1728. Atenção, ó. Qual é a unidade aqui? Centímetro. Então, centímetros cúbicos. Quanto é 8 elevado a 3? 8 vezes 8, 64. Quanto é 64 vezes 8? 64 vezes 8? 512. 512 centímetros, o quê? Cúbicos. Então, eu calculei, ó, porque, ó, o volume de madeira na confecção desse objeto. Então, qual é o volume da peça? Vou chamar aqui. É o volume da grande menos o volume de quem? Da pequena. Então, o volume da peça será 1728 menos 512, tá? Então, 8 Professor, menos 12 vai dar 6. Vai dar 1.200 e quanto? 1.200. Volume da peça será 1.216 centímetros o quê? Centímetros cúbicos, tá bom? Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta a letra A, D, tá bom? Veja que foi muito simples, tá bom? Sim ou não? uhum. Como é que vocês fariam essa questão 47? Hum? Deixa eu ver se tem mais do Enem. É bom essas questões com alternativa. Muito. Peraí, volta bem a questão para me raciocinar aí. Tá, não estou olhando. Pronto. Questão número 47.
Pronto? Ele concluiu que como é 60, aí subiu, é 60 o volume, né? Não, é 60 a aresta Subiu, do aquário. pois é, aí subiu 10, né? Centímetros Uhum. quando ele colocou. Ela tá Aí no como? ele tava com 40 mil centímetros cúbicos. É Ó, maior que bora 35 raciocinar. centímetros cúbicos e menor que 40 centímetros cúbicos. Vamos raciocinar, bora. Olha só. Questão número 47 é uma questão interessante. Vem um raciocínio, tá bom? Para determinar o volume de uma bigorna, que é essa peça aí que vocês conhecem, Carlos a colocou em um tanque com água suficiente para que ela ficasse totalmente submersa, tá bom? Então ele colocou e aí, ó, ela ficou totalmente submersa, tá ok? Bigorna, peça metálica com a parte central quadrangular, sobre a qual se amodam com martelo vários tipos de metais aquecidos. Informação que não vai ajudar em nada resolver a questão. Então vamos lá. Sabendo que esse tanque é cúbico e que o nível da água subiu 10 centímetros após a submersão, tá? Carlos concluiu que o volume da bigorna é maior que 35 mil centímetros cúbicos e menor do que 40 mil centímetros cúbicos. A conclusão de Carlos está correta? Justifique sua resposta. O que é que nós temos inicialmente aqui, ó, tá? Nós temos, bora fazer os destaques da informação da questão, tá? Nós temos que a aresta, olha só, o aquário, ele é cúbico. Ó, para cá, ó, o aquário, ele é cúbico. Botei essa cor para combinar com a água, ó, mas ficou lindo, tá? E que a água depois subiu o quê? 10 centímetros. Tudo bem? Então, sabendo que esse tanque é cúbico e que o nível de água subiu 10 centímetros após colocar a submersão, e ele diz que a bigorna, quando ele colocou, ela ficou totalmente submersa, tá bom? Então, essas informações aqui, elas são importantes, tá bom? Se vocês quiserem, na aula, te fazer o print aqui da questão, mas eu vou ter que apagar ela, viu, gente? Não é essa caneta aqui, essa borracha que eu quero traço. Tcharam, taran, taran, param, parará, parará. Essas questões, elas são bem tradicionais, gente. Bota uma pedra, bota... Então, questão de número 47, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Pegar aqui. Tá aqui. Beleza? Vamos aqui. Resumindo. Apaga Olha bem só. também o da 51, esse Oi? do, O da cálculo 50, é? é, que eu vou anotar aqui. Valeu. Pronto. Então, ó, imagina só aqui, ó, o tanque cúbico, ó. Pam, pam, tchom, tchom. Oh, pronto. Tá Oi, bom? professor. É Oi, na, mano. é na mesma lógica, né? É subtrair a, a matéria dele pela Isso, outra. isso. Olha só. Então, imagina só aqui, ó. O tanque aqui tem o quê? 60 centímetros. Aqui, 60 centímetros. Aí, gente, ó. Olha o que é que ele diz, ó. Tinha, ó, sabendo que esse tanque é cúbico, ele não disse, né, que já tinha água ou não, né? Não, né? Tinha um certo volume de água, não é? Sim, Não, foi. não era? Ele falou na questão. Deixa eu botar uma cor aqui mais clarinha, tá? Então, ó, imagina só que tinha uma certa quantidade de água, ó. Ó, imagina só que tinha uma certa quantidade de água, ó. Então, ó, tá? Arma aí, água escura.
Então, ó, tinha uma determinada quantidade de água. Essa água aqui, ó, tá certo? Essa quantidade de água aqui é exatamente quem? X. Tudo bem? Tá ok? E aí, ó, quando ele colocou a bigorna, imagina só que aqui, ó, Subiu exatamente 10. a bigorna, tá bom? Ele agora passou a ter, ó, subiu, ó, tum, 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 ó. E agora ele ficou sendo quem? X mais quanto? Mais 10. 10. Sim ou não? Sim ou não? Sim, sim. Não é? Então, gente, ó, a ideia é essa, ó, aqui é a bigorna, tá? A bigorna, tá parecendo a bigorna se desintegrou, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um volume inicial, tá? Volume inicial. Tá dando para enxergar ou tá muito fininho? Tá dando para enxergar, tá? Tá, tá, tá. O volume inicial vai ser quem? 60 vezes 60 vezes quem? Vezes x. Comprimento, largura vezes altura. Então, o volume inicial vai ser exatamente 60 vezes 60, 6 vezes 6. 36. Dois zeros, 3.600 vezes x. Então, 3.600 o quê? X. Aí o que foi que ele colocou? Colocou a bigorna dentro. Eu vou chamar de volume o quê? Final. Tá? Ficou agora sendo quem? 60 vezes 60 vezes quem? Vezes quem? X mais quanto? Mais 10. Sim ou não? A altura agora Sim. passou a ser um X, e agora, olha, ele diz que aumentou, ó, a água subiu o quê? 10 centímetros. Então, ó, aqui é X mais 10 centímetros, tá? Lá é X centímetros, tá? Então não vai importar nada, não. Então, o volume final vai ser 60 vezes 60, 3.600 vezes X mais quanto? Mais 10. Então, o volume final vai ser, só vai multiplicar aqui, ó, tchom, tchom, esse vezes esse. Então, vai ficar 3.600 x, mais por mais é mais, 3.600 vezes 10, é só você colocar mais um zero, então vai ficar 36 o quê? Mil, tá bom? Então, como é que eu faço para saber? Gente, o volume que levantou, exatamente essa diferença de volume é exatamente o da pedra, sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês Sim. concordam comigo? Hein? Não? Sim. Oi. O Ó, 60 é, é base e altura, né? comprimento vezes altura, porque é um cubo, aí, ó, ele falou, um cubo, Aham, é igual. é um cubo, tá? Então, ó, as arestas aqui são iguais a 60, tudo bem? Então, gente, olha só, se eu tenho um determinado aqui, uma caixa na minha frente, ele está com determinada altura de líquido, então eu coloco a bigorna, a pedra, sei lá o que seja, então aquele volume que aumenta, se eu conseguir calcular aquela diferença, foi exatamente por causa, nesse caso aqui, de quem? Da bigorna. Então ele pergunta, a conclusão é, o volume da bigorna, a volume da bigorna é maior que 35.000 e menor do que 40. Então, quem seria o volume da bigorna? Seria quem? O volume final menos o volume o quê? Inicial. Sim ou não, gente? Antes da bigorna, qual era o volume? 3.600 o quê? X. Quem é o depois que colocou a bigorna? Ficou 3.600 x mais 36.000. Então, o volume da bigorna vai ser exatamente quem? Quem é o volume final? 3.600 x mais 36.000 menos o volume inicial, que é quem? 3.600 o quê? X. Esse 3.600 x cancela com menos 3.600 x. Então, o volume da bigorna vai ser de quanto? 36.000 unidades é o volume, no caso é centímetros o quê? Cúbicos. Então, gente, o volume dessa bigorna aí foi de 36.000 centímetros cúbicos. E aí na questão está dizendo o quê? Sabendo que esse tanque é cúbico e que o nível de água subiu 10 centímetros após a submersão. Carlos concluiu que o volume da bigorna
é maior que 35 e menor do que 40 mil. 36 mil é maior que 40, maior que 35 mil? É. É menor que 40? É. A conclusão de Carlos está correta? Sim, está corretíssimo. Justifique sua resposta. A gente justifica a resposta exatamente com esse cálculo, tá ok? Então, gente, é bem interessante as aplicações que a gente tem aí de geometria espacial, tá ok? Deu para ficar entendido? Deu? Beleza? Deu, sim. Show de bola, tem 17. Sim. E aí, professor? Rapaz, já estão querendo. A aula já acabou? Já estão me expulsando. Ave Maria, estão mais apressados do que se perder o ônibus do instituto para ir embora, tá? Deixa eu olhar aqui pro rosto de vocês. Já colocar essa aula lá no Classroom, tá bom? Gente, passou rápido a aula hoje, foi bem produtiva, tá? Falamos aí de cubo, de paralelepípedo, fizemos mais duas aplicações, bem interessante, viu? Galera, então, estou me despedindo. Quero que vocês. Eu vou colocar lá a atividade. Então, muita gente está pedindo atividade que é para ser colocado lá no Classroom em forma de PDF. Eu vou fazer o print dessa página e colocar lá, tá bom? Para vocês responderem, tá bom? Tá bom? Então, gente, grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Saúde, paz e muitos estudos. Deixa eu parar aqui a gravação aqui. Falou, Tchau, professor. gente. Falou, professor.